O Jornal Panorama começa agora e traz para vocês notícias do Legislativo Estadual. Seminário Nacional sobre os Serviços de Telefonia no país é realizado aqui no Parlamento Capixaba. Veja como foi. Ligações cortadas, má qualidade ou falta de sinal, tarifas abusivas e demora na solução dos problemas. Esses são os principais tipos de reclamação de usuários de telefone fixo ou móvel e internet. Para discutir os principais problemas enfrentados pelos usuários e debater o novo marco regulatório para as telecomunicações no país, foi realizado o segundo Seminário Nacional das CPIs da Telefonia. O evento foi sediado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo nesta quinta-feira. O presidente da CPI da Telefonia no Estado conduziu os trabalhos. Para a Assembleia foi um ponto muito positivo trazer uma discussão sobre a telefonia no Brasil, que é um direito do consumidor ter um serviço de qualidade e ter o serviço, receber o serviço conforme contratado. Nós temos muitas reclamações no setor e nós estamos trabalhando para que sejam respeitados o direito do consumidor no Espírito Santo e no Brasil. O seminário foi promovido pela UNALE, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Quem deveria tomar esta frente era o Congresso Nacional através da Câmara dos Deputados, mas lá houve um pedido de CPI e conseguiram, através de um lobby bem feito, estancar e não foi à frente. E através da UNALE nos reunimos e achamos por bem abrir CPI em vários estados da federação e está tendo uma movimentação fantástica com a participação popular e dos órgãos representativos para que possamos fazer um relatório final e ser entregue ao Ministério das Comunicações e ser entregue também no Congresso Nacional para que possa, assim, fazer com que seja melhorado o sistema de telefonia em todo o nosso país. A promotora de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do Consumidor do Ministério Público Estadual falou sobre princípios e direitos básicos dos clientes de comunicação móvel. Existe uma dificuldade do consumidor de ele mesmo perceber que ele está sendo lesado, que há um problema na prestação do serviço. A gente costuma dizer que o consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo e que, diante dessa situação, o fornecedor ele deter todos os meios do conhecimento do produto, do serviço, foi necessário a intervenção do Estado, com toda a legislação e com os órgãos de defesa do consumidor, para que o amparassem. Nessa matéria da telefonia, existem questões que são mais facilmente apuradas pelos órgãos de defesa do consumidor, como questões contratuais, publicidade, oferta, e outras são até um pouco mais difíceis, que dependem de um levantamento, de uma perícia da agência reguladora. Então, nesse sentido, juntando todos esses órgãos, se consegue dar uma resposta para o consumidor. O evento também contou com a participação do especialista em regulação de telecomunicações pela Universidade de Brasília, Marcelo Miranda. Ele fez críticas ao atual serviço de banda larga no país. A gente chama de banda larga no Brasil o que não é banda larga nos chamados países desenvolvidos. Você tem como referência na Europa, por exemplo, banda larga a partir de 4 mega, né, ou no próprio Estados Unidos. Aqui no Brasil, passou de 64 kilobits por segundo, você já considera banda larga. Então, você vê que 80%, mesmo assim, 80% dos acessos em banda larga no nosso país estão concentrados na região sul e sudeste. Só por esses dados, a gente já vê que a necessidade da discussão é seríssima. E quando se fala em banda larga, tem que se pensar o seguinte: a educação precisa de banda larga, a saúde precisa de banda larga, a segurança precisa de banda larga. Eu tenho dado, e repetidas vezes, exemplo da questão da saúde, que é uma questão tão cara a nós da sociedade, que você pode ter um médico especialista numa determinada questão em São Paulo, ou no Rio, ou em qualquer outro estado da nossa nação, e numa outra ponta do país ter um médico que não tem essa especialidade, mas pode ter um procedimento que atenda um cidadão lá que está precisando daquilo, né? E sem um avanço
de repente, da banda larga, você não pode analisar, por exemplo, uma tomografia computadorizada, quer dizer, você de repente pode mandar para o outro médico trocarem informações através de uma rede de alta velocidade. Então, quando se fala em infraestrutura de banda larga, não se está falando apenas uma questão física, se está falando, na verdade, de como você pensa o desenvolvimento do país. E pensar em desenvolvimento do país é um país que tenha educação para todos, de qualidade, saúde para todos, com qualidade, e isso precisa banda larga para todos, de qualidade, com segurança, com baixas tarifas, né, e que todos realmente possam acessar. Deputado Roberto Carlos propõe a instituição de meia entrada para os professores nos eventos culturais realizados aqui no estado. O projeto que regulamenta o direito já está em tramitação. Todos os educadores que mexem diretamente com a produção do conhecimento, se faz necessário ter um acesso mais facilitado aos bens culturais, esportivos e de lazer. Então, o nosso objetivo, quando a gente fez essa proposta de instituir 50% dos ingressos na área de cultural, esportivo e de lazer para os educadores, professores, é justamente pensando em facilitar o acesso desses educadores que lidam diretamente com o conhecimento, de ter condições de ter acesso a esses bens e facilitar ainda mais o seu empenho em sala de aula, trazendo novidades a partir dos programas culturais que eles vão frequentar, que já frequentam, mas vão passar a frequentar cada vez mais em função desse incentivo. Campanha Eleições Limpas, desenvolvida pela Ordem dos Advogados do Brasil, ganha apoio da Assembleia Legislativa. Confira. É uma campanha nacional, essa campanha ela também está encampada pela CNBB, no sentido que a gente possa fazer eleições limpas, sem corrupção. E uma luta também, nós estamos debatendo a questão do financiamento público de campanha. Existe prós, existe contra, mas nós não podemos admitir também que dinheiro público seja desviado para eleger candidatos. É uma preocupação nossa, isso tem que ser muito bem debatido. A outra também é aquele que é muito rico, ele entra em vantagem daquele que não tem muita posse financeira. Isso também foi debatido, foi muito discutido, mas eu fui enfático em cobrar que nós precisamos de ter uma eleição só a cada 5 anos, de presidente da República até vereador, e que não tenha direito à reeleição ninguém, nem deputado, nem vereador, nem presidente, enfim, que os mandatos sejam coincidentes, 5 anos. Se você quiser voltar a exercer o mesmo mandato ou outro mandato, você tem que ficar, naturalmente, 5 anos sem concorrer à eleição. Por que eu sou contra a reeleição? Porque quem vem de fora entra com uma desigualdade muito grande, quem já está no poder. Você imagina o deputado, e no meu caso, eu já tenho uma estrutura, já tenho um gabinete, não tenho carro, porque eu não quero o carro da Assembleia, nunca quis carro da Assembleia, mas a maioria tem. Então, na verdade, o outro que vem de fora, ele não tem nada disso. Então é preciso que a gente procure a igualdade, pelo menos nessa forma. Nós temos até dia 5 de outubro para apanhar 1,5 milhão de assinaturas no Brasil inteiro. Nós vamos conseguir e vamos fazer esse projeto de lei que é nos moldes da ficha limpa. Nós precisamos de fazer com que essa reforma eleitoral possa passar até dia 5 de outubro para poder entrar em vigor esse ano ainda para as eleições do ano que vem. Os parlamentares estaduais aprovaram proposta que limita o valor da aposentadoria do servidor paga pelo Instituto de Previdência do Estado. A matéria permite que o funcionário público faça uma previdência complementar para aumentar o rendimento quando estiver aposentado. E o Plenário do Povo foi às ruas para saber o que a população pensa sobre esse assunto. O projeto de lei que institui o regime de previdência complementar pretende possibilitar aos novos servidores públicos do Espírito Santo um modelo de contribuição para quem quiser manter os salários líquidos após a aposentadoria. Atualmente, o teto máximo do INSS é de R$ 4.159. Com o novo modelo, Estado e servidores contribuirão com 8,5% para a Previdência Complementar. E o Plenário do Povo veio às ruas para saber a opinião da população capixaba sobre esse assunto. Com certeza vai ser muito bom, porque hoje tem o teto da Previdência, né, que é 4 mil e pouco, isso quando o funcionário, quando o segurado aposenta com
preenchendo os 2 requisitos, né, que é a idade e tempo de contribuição, e tendo uma complementação para poder ajudar nessa aposentadoria, com certeza, né, é muito positivo. O desconto vai ser maior, mas em compensação, o salário, quando ele se aposentar, ele vai ter um plano de vida melhor no futuro. Ele vai se aposentar com um salário melhor, né? Eu acho muito justo, porque se você passa a vida inteira servindo ao Estado, né? É justo, muito justo, que você tenha ao final da sua carreira uma aposentadoria completa que possa te dar uma sustância para você passar na sua tenra idade, tá certo, por uma vida melhor. Eu sou a favor, pelo fato de que se eu contribuo mais e eu posso ter na minha aposentadoria um valor equiparado àquilo que eu contribuí durante certo período, eu acho justo eu estar recebendo o meu salário, né, equivalente aos meus vencimentos. Eu acho que o servidor ele tem que brigar pelos direitos dele, ele não tem que aceitar isso, né? Porque se ele trabalhou a vida toda para chegar no final da vida, vou aproveitar, né, vou começar a usufruir, e não tem esse benefício. A senhora acha que deveria ser o vencimento integral, independente de ter que pagar uma previdência complementar? Independente, com certeza. Oferecer ensino de qualidade a crianças e adolescentes carentes e encaminhar os jovens ao mercado de trabalho. Estas são as principais ações dos salesianos no estado. O trabalho do grupo religioso foi tema de sessão especial realizada aqui na casa. O trabalho da Ordem Católica dos Salesianos, que há 90 anos atua no Espírito Santo, foi destacado em sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa. Em Vitória, os salesianos estão há 70 anos e atendem mais de 7.000 pessoas. São jovens que recebem assistência educacional e religiosa e são preparados para vagas de estágio e emprego. São professores dedicados, professores excelentes, que a visão deles é fazer a pessoa passar na Universidade Federal ou conseguir alguma bolsa de estudo, né, em alguma universidade particular. O representante dos salesianos destacou as ações da instituição católica. Nós nos dedicamos inteiramente ao trabalho educativo. Aqui em Vitória se acentuou bastante a presença do colégio, né? Colégio Salesiano. E faculdade, atualmente o Colégio Jardim Caburi, mas para nós também é fundamental o trabalho da obra social com adolescente aprendiz, né? Já há 17 anos aqui em Vitória, com mais de 16.000 adolescentes. A sessão foi proposta pela deputada Lúcia Dornelas. Eles têm um trabalho social muito grande com as comunidades ao redor de Salesiano, tem um trabalho lá também de bolsa de estudo para a comunidade carente, né, além da questão religiosa. Então, eu achei muito importante homenagear, né, todo esse trabalho de 70 anos, contribuindo com o Estado do Espírito Santo, principalmente com a comunidade carente ao redor do Colégio Salesiano. 70 anos realizando sonhos. O encontro contou com apresentações culturais em homenagem aos salesianos. Educação de qualidade. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as atividades dos deputados por meio do nosso site e também das redes sociais. Muito obrigada pela audiência de sempre e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!